Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e tenho o prazer de compartilhar contigo o meu sonho muito louco de que um dia todos os povos e todas as nações possam se comunicar de maneira adequada, eliminando possíveis conflitos. E estou aqui hoje falando para casais. Nossa temporada, a segunda temporada do nosso podcast é Comunicação Eficaz para Casais. E hoje eu tenho um tema bem interessante aqui, que é sobre estratégias para evitar a comunicação defensiva dentro do relacionamento. Será que você sabe o que é isso? Será que você já passou por isso? Ou melhor, será que você sabe evitar isso? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre este tema e vamos ver aqui como que é o evitar, quais são as consequências dessas coisas, enfim. Mais uma vez, um pouco da experiência daquilo que eu já passei, aliás, né? Tenho superado com a minha esposa aqui dentro do nosso relacionamento, tá certo? Então, nós temos autoridade para falar sobre o assunto. Primeiro de tudo, a pergunta que eu faço: o que é comunicação defensiva? Vamos trazer aí a definição para isso dentro do nosso podcast, dentro desse episódio de hoje. O que seria a definição de comunicação defensiva? Eu explico, e é bem simples. Talvez você até reconheça isso em algum momento. É quando, por exemplo, o seu cônjuge, o seu companheiro te diz algo e você não se agrada daquilo e ao ouvir aquela coisa, quase que de imediato, você já começa a se defender. Você tem que se justificar, você tem que jogar uma outra coisa em cima, você não deixa ele concluir o raciocínio e você vai jogando coisas ali porque você simplesmente não aceita aquilo que foi dito da maneira que foi dita, pelo menos isso. Tá? Então, isso é um tipo de comunicação defensiva e isso é um problema, porque pode gerar conflitos dentro do seu relacionamento e o pior de tudo, desnecessariamente. Não é necessário, não tem nada de bom em uma comunicação defensiva. Tá? Então, no lugar de uma comunicação defensiva, a gente deveria utilizar outras ferramentas que vamos comentar aqui ao longo do nosso episódio, tá certo? Bom, primeiro, como que nós reconhecemos os sinais de uma comunicação defensiva? Nem todo mundo tem a consciência de algumas coisas, né? Como eu já falei aqui várias vezes, algumas pessoas simplesmente entraram no relacionamento automaticamente e assim vão levando, sem nenhum tipo de orientação ou passar por algum tipo de compartilhamento de experiências, nada. Simplesmente vai no automático. E aí, muitas vezes, isso dá errado lá na frente, né? Então, a ideia é justamente saber quais são os sinais de algo que não está fazendo bem ao seu relacionamento, que neste caso seria a comunicação defensiva. Primeiro sinal é você se sentir atacado. Então, quando você se sente atacado, você normalmente se defende. E se isso está acontecendo por algum motivo, você já está no primeiro sinal de uma comunicação defensiva, né? Então, já começa por aí. Ao invés de você se defender, você precisa entender, parar ali um instante, e isso é um exercício constante, tá? Por que você está se sentindo atacado? Pare e pense. É o que eu costumo dizer, dentro de um relacionamento, algumas coisas acontecem porque as pessoas simplesmente não querem pensar, né? Elas precisam pensar, precisam parar e pensar, por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? E daí por diante, se você já aprendeu a se comunicar adequadamente, ou está aprendendo, ou está se esforçando a fazer isso, fazer perguntas estratégicas, né, para o outro, que vão te fazer, aliás, vão te ajudar a entender, né, esse tipo de sentimento. Por que você está se sentindo atacado? E aí, claro, né, você vai deixar de chamar tudo aquilo que você não gosta de crítica, porque isso é um sintoma. Eu sempre sou criticado, mas de repente não é uma crítica, é um comentário. Tudo vai da maneira como se é colocado. Pode até ser uma crítica, mas tudo precisa ser conversado. Segundo ponto é você ficar na defensiva, né? Então, se você encontra
a todo instante um motivo para você ficar se defendendo, tá errado. Não é um relacionamento agradável isso. Né? Você precisa voltar lá no primeiro ponto, o ponto anterior, e ver por que você está se sentindo tão atacado. Será que tudo o que você ouve é realmente uma crítica? Será que tudo é realmente um problema? Você precisa parar e raciocinar nesse ponto e sair desse patamar de defesa constante. É tentar relaxar, né? E para um relacionamento mais leve. Aliás, o relacionamento deve ser leve, não precisa ser um fardo, né? Dessa forma, ninguém suporta e a gente, com as ferramentas adequadas, consegue conviver muito bem junto ao outro. Um terceiro ponto é você ficar interrompendo o parceiro, né? É um dos sintomas daquele primeiro sintoma que eu falei, né? Daquela primeira coisa que eu falei, que é você não deixar o outro falar. Não, mas você está falando isso porque não sei o que, mas você tem que ver que eu faço não sei o que lá, e não deixa o outro terminar, né? Então, pare de interromper o outro, né? E esse esforço que você está fazendo para ficar interrompendo o outro, para ficar se justificando, porque mesmo que o outro não esteja te criticando, né, falando mal, te detonando, você está tornando a conversa tão massiva, tão pesada, que, sinceramente, poucas pessoas gostariam de permanecer nela. E o pior, em algum momento, você vai levar o outro a uma tal exaustão que talvez ele estoure, exploda, né? E pior ainda, ele poderia estar num estado de espírito que sequer ele estivesse pronto, pensando ou apto a estourar, né? Então, é um ponto para se analisar. Outra coisa, negar responsabilidade. Então, é aquele momento em que você evita assumir a sua responsabilidade. Cara, você quebrou um negócio. Aí vem o outro e fala, poxa vida, você quebrou aqui, né? É aquela questão que eu falei, se tiver um pouquinho mais de atenção, não, mas você fez isso aquela vez e eu não falei nada. E, não sei, e começa, ao invés de assumir a responsabilidade daquilo, começa a se justificar, começa a atacar, começa a falar do outro, traz coisa que não tem nada a ver pro momento da conversa, mas não assume. Olha como seria simples num exemplo como esse. Realmente eu errei, quebrei, tal, mas vamos lá, vamos tentar corrigir essa situação e ter um pouco mais de atenção para o próximo. Seria muito mais simples, mas a pessoa ela prefere continuar gastando energia numa coisa que não ajuda em nada. Evitar tópicos sensíveis. Olha só. Tem coisa que não dá para falar a qualquer momento, né? E para qualquer pessoa. Então a gente tem que evitar algumas situações. Né? Dentro de um casamento você vai precisar falar de tudo. Na maioria das vezes, 99,9% você vai precisar falar de tudo. Né? Mas há um momento certo para você fazer essas coisas. Agora, quando você coloca alguns tópicos sensíveis na mesa e o outro vem com pedras na mão, né, lógico que isso vai gerar um certo atrito e a comunicação defensiva vai entrar em vigor novamente. Então, não é uma boa prática, porque a única intenção da comunicação defensiva entrar nessa questão é para que as pessoas escapem das questões importantes, não vão falar sobre o que precisa ser dito, né? Não vão conversar sobre aquilo. É a mesma coisa de falar, olha, hoje nós precisamos sentar e conversar sobre o nosso filho, né? Decidir aqui o futuro dele. Ah, não, hoje eu tenho futebol, hoje eu estou ocupado, não sei o que, e foge, né? Então, as pessoas começam a evitar esses tópicos sensíveis e não é uma boa prática, né? Isso também é uma forma de comunicação defensiva. Outra coisa são atitudes de bloqueio mental. Quando a pessoa se fecha emocionalmente e se recusa a expressar sentimentos, pensamentos, ela não quer falar nada sobre aquilo. Então é como se ela bloqueasse, né? O bloqueio é a palavra correta para isso. Você não consegue extrair nada dela, você não consegue extrair uma reação, uma emoção, nada. E isso é ruim. Também é um tipo de comunicação defensiva, porque não permite que o outro entre, né? E com isso vocês não conseguem fluir dentro de uma comunicação.
Outra coisa que é extremamente importante é o tom de voz e a linguagem corporal. Esses dois normalmente dizem muita coisa dentro da comunicação. Dizem até mais do que as próprias palavras, né, digamos assim. Mas quando o seu tom de voz é agressivo, não tem como entrar na cabeça do outro de que você está falando de bem, de boa, né? Algumas vezes comigo mesmo acontece de no automático responder uma coisa de uma maneira mais séria, mais ríspida, né? E nem era aquilo que eu queria fazer. Aí o que acontece? Eu recebo o feedback da minha esposa e eu tenho, né, por consciência, que voltar atrás, dar um passinho para trás, para poder corrigir aquilo. Falar, me desculpe, não era isso que eu queria comunicar, não era dessa forma que eu queria falar. Me expressei mal, deixa eu reformular. E aí você volta e faz. Mas se você não faz isso, se você não tem a sabedoria ou a oportunidade, porque não é em todo momento que você vai poder fazer esse tipo de coisa, você cria um atrito que vai se estender. Então, não é uma boa prática o tom de voz agressivo, sarcástico, ou até mesmo aquela linguagem corporal que é defensiva, dos braços cruzados, ou você revirando os olhos, né? A pessoa vai falar com você... Isso é uma linguagem corporal defensiva, cara. Então, quem é que se sente à vontade em falar com alguém que está fazendo esse tipo de coisa, né? Há uns 15, 20 anos atrás, eu fui chamado a atenção algumas vezes justamente por causa disso, porque eu fazia isso de forma inconsciente. Eu não gosto e não faço a menor questão de demonstrar que eu gosto. Tá errado, né? Se você não gosta, mas você precisa estar lá, você tem que respeitar o outro. Ainda que ele não mereça respeito nenhum, segundo o seu julgamento, segundo a sua concepção, você deve respeitar o outro, e isso é importante, tá? Se você não respeita aquele que você acha que não merece respeito, quanto tempo vai levar para você não respeitar as pessoas que merecem, só porque você acha que não merecem? Então, é importante que você tenha isso em mente, né? Tom de voz ou linguagem corporal defensiva acabam com a comunicação. Mais um ponto: reagir exageradamente. Cara, se você foi criticado, né, justa ou injustamente, correta ou incorretamente, você não precisa ir lá e explodir em cima da pessoa. Vamos ter um pouquinho de controle emocional. Até porque se a gente está falando de um casal, de pessoas que compartilham o mesmo teto, que vivem debaixo do mesmo teto, nós estamos falando de pessoas que vão se ver o tempo todo, né? Então, não adianta eu reagir ali, ter uma reação explosiva, por exemplo, e daqui a 15 minutos eu tenho que voltar lá e falar com a pessoa, olha, eu tô indo no mercado, você tem que trazer alguma coisa? Ou pior, você vai no mercado sem falar nada e quando você volta tem um monte de coisa que você não trouxe, tem que voltar lá de novo. Ou gera uma nova discussão só para não ir lá, né? Então, reações exageradas também são um tipo de comunicação defensiva, não são bem-vindas e é um sinal de que a comunicação defensiva está aí. Mais um ponto: minimizar os sentimentos do parceiro. Olha, é quando você faz aquela coisa, você não tem ideia como eu tenho, você não sente o que eu estou sentindo. Para você, tanto faz como fez, mas para mim, não faça isso. Isso também é um tipo de comunicação defensiva. Só que mais do que isso, você está minimizando o outro e isso não vai acabar bem. Não espere um bom final para isso, né? E por fim, é quando a gente fica na ofensiva. É quando você começa a responder as críticas de uma maneira ofensiva, você ataca o outro. Você joga as coisas para cima dele, você pega aquilo e transforma numa coisa pior e joga de volta, né? É o cara que te chamou de feio e você retorna para ele, mas você é horrível. É o cara que te chamou de horrível, mas você retorna para ele, você é hediondo, e daí vai, né? Aquela coisa. É uma bola de neve isso, né? E aqui, uma palavra que eu não gosto de usar, mas eu preciso para que você entenda o que isso significa. É burrice, tá? Seria até uma falta de ética você ofender um animal tão inteligente que
usando esse tipo de coisa para algumas atitudes, mas é falta de inteligência total. Não tem nada de inteligente em você ficar jogando as coisas para cima do outro, tá? Então, ficar na defensiva é ruim. E esses são os sinais que você deve reconhecer para que você evite a comunicação defensiva no seu relacionamento, no seu dia a dia, nas questões que estão ali diante de você, dentro de casa, principalmente entre o casal. Agora, outros pontos importantes para você estabelecer uma comunicação eficaz e eliminar ou evitar essa comunicação defensiva, né? Perdão, praticar a escutativa. Olha, a escutativa nós já falamos aqui várias vezes. É você parar e realmente escutar o que o outro está falando. Não é simplesmente você ouvir. Ouvir, nós já falamos aqui que é um ato que os seus ouvidos fazem. Então você vai ouvir, se você tiver uma boa audição, tudo o que está acontecendo. O barulho lá fora, o cachorro latindo, o carro do vizinho. Você vai ouvir tudo isso, tá? Mas escutar é você parar, realmente pensar naquilo que você está recebendo, né? Às vezes, ou escutar de uma maneira sábia, onde você talvez fale o mínimo possível ou nada, mas que você guarde aquilo, ou você retornar para a pessoa com aquilo que ela está esperando, né? Talvez seja um tipo de pedido e você vai responder isso para aquela pessoa. Então, mas para isso você precisa escutar. Escuta ativa. Nós já falamos sobre isso aqui. Procure lá o episódio sobre escuta ativa e você vai ver do que eu estou falando, se é que você ainda não viu, não ouviu esse episódio. Escolha as palavras com cuidado. Olha, também já falei muitas vezes aqui que o vocabulário normal, nosso vocabulário normal, natural, ele é muito violento. Ele é uma porcaria, para não dizer outra coisa. Principalmente por causa das influências que a gente acaba recebendo, direta ou indiretamente, né, na mídia ou nos nossos meios de amizade, alguma coisa nesse sentido. Então, é um vocabulário muito ruim. Nós precisamos fazer o quê? Trocar isso por um vocabulário de comunicação não violenta. Agora, quando nós não fazemos isso, deixamos a coisa no automático, nós começamos a falar qualquer coisa. Qualquer coisa vem, entra, sai e assim, não estamos nem aí porque pra gente é normal. E uma coisa que me irrita, mas me irrita profundamente, é algumas pessoas viverem normalmente as coisas ruins. Não, talvez porque não tenham sido ensinadas, né? Talvez até porque, assim como eu já encontrei algumas pessoas, não querem aprender, inclusive, né, o que seria melhor, né? O que para mim também é um tipo de falta de inteligência. Mas é necessário que você escolha palavras boas para você construir um ambiente legal onde você está. Né? Então, por exemplo, você vai numa roda de amigos, esses amigos começam a conversar, a brincar com você, porque você tem um vocabulário, um comportamento que condiz com aquilo, né? Então, vocês estão numa mesma sintonia. Agora, em casa, para que isso aconteça, se os dois tiverem um vocabulário ruim e começarem a viver isso, qual é o relacionamento bom que pode nascer de uma coisa dessa? Nenhum. Então, você precisa escolher ali as palavras com cuidado, optando por palavras mais gentis, palavras que construam um relacionamento mais agradável, né? São até mesmo as atitudes e os pensamentos, eles devem ser construtivos, né? E não destrutivos. É diferente de você praticar aquelas críticas, aquelas acusações que normalmente as pessoas fazem, né? Você para conversar com uma pessoa que não tenha um pingo de instrução, a primeira coisa que ela começa a falar é da vida dos outros, né? E mais que isso, os outros sempre têm um defeito, mas ela nunca fala de que ela tem um defeito. Fala, poxa, sabe, esses dias eu passei por uma situação, eu tô achando que eu não tô muito legal, assim, psicologicamente, eu acho que eu preciso mudar algumas coisas no meu modo de pensar. Particularmente, eu nunca ouvi isso. Para não dizer nunca, né, que seria generalizar, eu acho que pouco ouvi isso, tá bem? Então,
escolha as palavras com cuidado, tire as acusações, tire as críticas, né? Isso vai fazer uma grande diferença na sua comunicação. Bom, outro ponto, expressar os sentimentos de forma saudável. Nós já falamos também sobre isso aqui muitas vezes, né? Mas como que a gente faz isso? Vou relembrar alguns pontos aqui. Primeiro, escolha um momento adequado, né? Não dá para você simplesmente pegar um momento qualquer para você ir demonstrar sentimento, né? Não se demonstra sentimento por um homem quando ele está assistindo lá o futebol, ou sei lá, fazendo alguma coisa que ele goste, né? Não tem como você fazer isso, né? Não se demonstra sentimentos para a mulher quando ela está ocupada com, por exemplo, os afazeres domésticos, com um trabalho que ela trouxe do escritório, alguma coisa naquele sentido, né? Não tem como, né? Se as pessoas estão estressadas, estão ocupadas, né? Nós não podemos trazer outras questões emocionais porque elas estão fechadas dentro de um mundinho. Então, nós precisamos encontrar um momento adequado, um momento ideal para poder fazer isso. Outro ponto é aquele bendito usar eu ao invés de você. Quando você usa o você acusa o cônjuge de alguma coisa. Você deixou, você não sei o que, você fez, você, sabe? Esse tipo de coisa não é legal, né? Então, procure trocar isso por uma validação, por exemplo, de sentimentos, né? Use frases do tipo, eu me sinto chateado quando você faz esse tipo de coisa. Eu percebi que você precisa de tal coisa, né? Procure usar mais eu ao invés de você, né? Mude um pouco o foco. O foco não tem que ser somente o outro. Fala também por experiência própria. Eu usei muito você, a culpa é sua, você fez isso, você fez aquilo. E à medida que a gente vai tirando esse tipo de coisa do você e vai trazendo o eu, será que eu posso te ajudar com alguma coisa para que a situação possa ser melhor? Né? Você melhora o seu relacionamento, não tem o que discutir sobre isso. Outro ponto é, seja específico, pare, por favor, de dar aquelas voltas gigantescas para chegar num determinado assunto, né? Isso não é legal, você não vai conseguir expressar os seus sentimentos de boa maneira se você estiver dando voltas, né? Então, seja claro, seja específico, né? E ao invés de você dizer, você nunca me escuta, diga, eu me sinto frustrado quando eu vejo que você não está me ouvindo, né? Quando acontece esse tipo de coisa. Tente mudar o foco da coisa, né? Mais uma vez. Evite generalizar, que foi algo que eu fiz um pouquinho antes aqui, alguns minutos antes desse episódio, né, que eu falei que eu nunca ouvi, né, mas isso é generalizar, então evite esse bendito desse nunca e o sempre. Então você sempre deixa a toalha em cima da cama. Você nunca faz aquilo que eu preciso, não é verdade. A pessoa fez sei lá, se você colocar 10 vezes, ela fez 2, então não é nunca, né? Então, na maioria das vezes você acaba fazendo isso, sabe? Muda a coisa. Algumas palavras parecem que causam um certo estrago dentro da gente. E quando você fala que você nunca fez tal coisa, ainda que na sua memória você se lembre, não, mas eu fiz isso uma vez, cara, então não é nunca. Você se sente atacado, você se sente desvalorizado, criticado. Então, procure trabalhar com cuidado esse sempre você não sei o que, esse nunca você não sei o que lá. Tá? Tem inclusive um episódio aqui dos mistérios do nunca e do sempre. Né? Vá lá e veja, né, como que você utiliza isso de uma boa forma na sua comunicação. Escute ativamente. Né? É aquilo que eu falei ali, você ouvir ativamente o seu cônjuge, escute mesmo. Pare e escute. Sente, não divida sua atenção com outra coisa. Tô aqui no celular, não é, por favor, né? Atenção é para uma coisa, foco é para uma coisa. Se você vai tirar foto, por exemplo, você vai tirar uma foto, você precisa manter o foco sobre alguma coisa, né? Não tem como você manter o foco em tudo, né? O seu foco é um ponto. É exatamente a mesma regra a gente usa para comunicação, foco. Tenha foco. Se eu estou conversando com meu cônjuge, eu estou conversando com meu cônjuge. Eu não estou fazendo outra coisa. E
utilize isso para outras coisas na sua vida que também vai ser muito bom. Toque físico, né? Que é aquele toquinho, às vezes você segura na mão, você faz um carinho no rosto. Isso vai transmitir um pouco de carinho para a pessoa, né? Vai transmitir um pouco, inclusive, de empatia durante uma conversa. Você está se colocando no lugar da pessoa. Olha, como é agradável o casal sentar para conversar e você está ouvindo. Aliás, você está escutando, uma escuta ativa. E aí, prestando atenção naquela pessoa, ela está te pedindo um conselho, você pega na mão dela e segura e fala, pode falar. A pessoa se sente muito mais segura, né? Agora, quando você só senta lá na frente, pode falar, né? Por mais que você esteja ligado naquele momento, né? Você ainda está deixando a desejar, tem um espaço que pode ser preenchido. Você pode até conseguir um bom resultado, mas o resultado seria melhor se você tivesse ainda mais o toque físico. E outro ponto é o contato visual, né? Que entra bem naquela parte lá que eu falei do foco, né? Você manter um contato visual com a pessoa, você está conversando com ela e aí olhe para ela. Como que você conversa com uma pessoa olhando para o outro lado? Não é uma conversa muito agradável. E aí tem sempre um espertinho que chega, mas eu escuto com os ouvidos. Boa, você escuta com os ouvidos, mas quando você utiliza todos os seus fatores em prol de uma conversa, você respeita a pessoa a ponto de você transmitir isso para ela, tá? Então, é importante que você tenha esse tipo de consciência. Não é só escutar, é respeitar. E respeito a gente demonstra voltando todos os nossos sentidos para ela naquele momento. Outro ponto é respeite os sentimentos do outro. Então, reconheça que seu cônjuge pode ter sentimentos diferentes dos teus, né? Não é uma máquina que tem que ser exatamente o que você é naquele momento, que te acompanha. Não funciona assim, tá? Então, você deve reconhecer que cada pessoa é uma pessoa, tem seu tempo, né? Então, respire, deixe o outro no tempo dele, tá? Se for necessário que espere algum tempo para que ele tenha condições de conversar com você, inclusive, de boa, né? Espere, respeite o tempo, mas nada de passar por cima, tá bom? Evite os ataques pessoais, aquelas benditas daquelas críticas durante a conversa, né? Não tem motivo para isso. Tira isso do seu repertório, digamos assim, né? Isso não vai ajudar em nada. Outro ponto, utilize o tempo de forma construtiva, né? Se a conversa ficar muito intensa, pare um pouquinho, dê aquele passo para trás, respire profundamente e evite acalorar ainda mais a conversa. Às vezes você precisa jogar um balde de água fria no negócio e depois você retoma, né? A consciência, os sentimentos e tudo mais vão mudar, né, na medida do que você espera um pouquinho para que você possa retomar aquilo. Algumas vezes acontece aqui em casa, por exemplo, da coisa fugir do controle e a gente para, simplesmente não fala mais nada, né? Dá uns 5 minutos e tal, fala, olha, é o seguinte, eu acho que eu errei nisso, né? Você pode me perdoar? Só que eu também acho que você errou nisso. Você concorda nisso? Concordo ou não concordo. E a conversa flui de uma forma diferente. Mas o importante é que a coisa, no final dessa segunda conversa, ela se resolve. E é esse ponto que é importante para que o relacionamento continue fluindo, tá? Bom, ofereça apoio. Aquele negócio de você chegar para o seu cônjuge e apoiar ele nos momentos difíceis, né? Nós falamos aqui no episódio anterior sobre isso. Então, às vezes, você precisa muito mais do que ouvir, você tem que ir lá fazer, apoiar. Às vezes, você precisa fazer a coisa pelo outro. Mas é isso. Casamento é isso. É agir dessa forma. É vocês se complementarem. Muitas vezes, inclusive, você vai precisar ser paciente. Nem todo mundo consegue entender isso. Por mais impaciente que você seja, em alguns momentos você precisa colocar a bola no chão e parar, tá? Mas eu não sou paciente, eu sou impaciente. Cara, você vai ter que aprender, porque, olha só, à medida que você diz que você é impaciente e que você não consegue viver isso, você está dizendo que o mundo gira ao seu redor, né?
e que tudo tem que contribuir do jeito que você acha que deve ser. Então, assim, sim, isso não vai acontecer, tá? Não vamos nos enganar, isso não vai acontecer. Mas é importante, então, que você saiba que na medida em que isso não vai acontecer, você também vai precisar ser paciente em alguns momentos. Mostre gratidão. Ha, é, não deveria ser novidade isso numa conversa como essa, né? Mas você precisa mostrar gratidão, você precisa agradecer, você precisa mostrar para o outro que não é uma coisa automática de obrigação. Você tem coisas que você pode agradecer, cara. Né? Você, por exemplo, num relacionamento comum, vamos dizer que a sua esposa ela dobrou e guardou toda a sua roupa. O machista diria, isso não é mais do que obrigação. Mas o bom comunicador no relacionamento diria, muito obrigado, meu amor. Obrigado porque você fez isso, porque você cuidou na minha roupa, porque você cuida, ou porque dessa vez aqui eu não pude fazer, você fez isso por mim. Né? Então é diferente. Busque mostrar ali um pouco de gratidão. Tá? Soluções. Se vocês não estiverem andando atrás de soluções juntos, aliás, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Os desafios eles vão surgir na vida de casal. Isso é inevitável. Agora, é um casal. Nós já falamos aqui que são duas pessoas que andam na mesma direção, ou pelo menos deveriam andar. Então, por que nós vamos escolher direções diferentes, momentos diferentes, ações diferentes? Não, busquem soluções juntos. Né? Sentem ali para resolver o problema e conversem sobre isso. Conversa é uma coisa que você vai desenvolver. Não sei conversar. Você vai ter que aprender. E qual que é a melhor forma de você aprender isso? Praticando. Né? Não consegue praticar, não sabe praticar, então peça ajuda. Mas vocês vão precisar, não tem uma outra forma disso acontecer, disso dar certo. E por fim, mas muito por fim mesmo, se nada dessas dicas derem certo, vão tentar uma terapia de casal, né? Ou algo parecido com isso. Porque às vezes um apoio profissional, um apoio de alguém que tenha um know-how, de alguém que tenha uma experiência, a possibilidade, ferramentas para ajudar, pode fazer toda a diferença. E não sei se eu digo infelizmente, né? Eu acho que não posso nem dizer isso. Eu acho que eu posso dizer felizmente existem essas pessoas, existem pessoas que precisam destas pessoas, né? Porque como eu disse lá atrás, né? Nem todo mundo é ensinado para entrar no relacionamento. E aí, quando entra numa forma automática, a possibilidade disso dar errado é muito grande. Então, é importante, talvez, ali procurar uma forma de melhorar a comunicação e o relacionamento, consequentemente, tá certo? Bom, evite generalizações. Não vamos falar novamente aqui do sempre, do nunca, né? Tire essa bendita dessas palavras da sua boca para poder falar com o seu cônjuge, tá bom? Por fim, já chegando aqui no final da nossa conversa, construa a confiança entre vocês. Como que a gente faz isso? Vamos lá, novamente, já falamos sobre isso aqui também, mas é importante a gente relembrar alguns pontos aí para que você saiba, lembre como que se constrói uma relação de confiança. Primeiro de tudo, comunicação aberta e honesta, né? Então, você precisa ter essa possibilidade, né? Você precisa praticar, cultivar isso dentro da sua casa. Não tenho como ter um bom relacionamento de confiança se eu tenho segredos como cônjuge. Então, eu não posso ter segredos. Aqui em casa é tudo liberado. Se quiser ver e-mail, telefone, mensagens, aqui é tudo liberado. Até porque não é uma forma de controle, né? Mas é uma forma de transparência, né? Até para que você não caia em algumas armadilhas. E às vezes você está tão assim seguro de tudo que você nem percebe de que é uma armadilha e você acaba passando por aquilo. Quando o cônjuge tem ali a sua rede de confiança, né? Então ele tem um outro filtro para poder passar por esse tipo de coisa. Então as pessoas precisam se sentir confiantes, precisam se sentir à vontade para compartilhar os pensamentos, os sentimentos,
as preocupações, e até, como eu digo lá no nosso livro de comunicação sexual, precisam ter, inclusive, a liberdade para expor os seus desejos, né? Para expor as suas fantasias, para expor tudo. É uma conversa. Dentro do relacionamento, você vai conversar. E como eu sempre digo, quando você escolhe uma pessoa para se casar, você escolhe uma pessoa, ou deveria escolher uma pessoa, para falar a vida inteira sobre tudo. Então, vocês vão conversar muito. Cumprimento de promessas, né? Outro ponto aqui. Eu normalmente falo isso no curso de liderança, mas quando você cumpre as suas promessas, aquilo que você disse ao seu cônjuge que você faria, você está aumentando o seu nível de confiança. Não importa o que seja, pode ser o seu compromisso cotidiano, diário, pode ser uma coisa mais profunda, uma coisa que você prometeu, mas é importante que você cumpra o que você prometeu. Então, olha só, o nível da importância disso é tão grande que até os seus filhos vão seguir esses passos. Não, se meu pai pode fazer, eu também faço. Ele fala que vai fazer e não faz, né? Então, eu posso fazer também a mesma coisa. E da mesma forma, o seu cônjuge pode seguir alguns exemplos ruins, né? Mas, no final das contas, o que acontece? A confiança em você não é tão grande. Por que eu vou confiar numa pessoa que diz que vai fazer uma coisa e não faz? Né? Então, não é uma boa prática isso. Seja confiável. Né? Você vai construir a confiança ao longo do tempo. Então, para que isso aconteça, você precisa ser constante nas suas ações, nos seus comportamentos, para que essa confiança ela seja real. Né? Então, você vai demonstrar que você é uma pessoa confiável quando uma pessoa dá um negócio para você, espera algo de volta e você dá exatamente aquilo, ou no mínimo aquilo que ela esperava. Né? Então, é importante que você seja uma pessoa confiável. Respeite a privacidade. Uma coisa ruim de se fazer é invadir a privacidade do outro. Né? Por mais que nós tenhamos um relacionamento assim, aberto, onde um sabe o que o outro está pensando, fazendo, planejando, alguma coisa assim, existe um pontinho de privacidade. Então, a partir do momento em que você vai lá e se intromete em algo que você não deveria, né, sem o prévio consentimento do outro, é ruim. Você está invadindo a privacidade dele. Então, se eu quiser, por exemplo, ver os e-mails da minha esposa, eu posso ver. Eu sei que ela vai deixar. Mas eu não devo fazer isso sem que ela saiba. Né? Eu preciso ir lá e falar, olha, eu tô vendo seus e-mails hoje aqui, tá bom? Tá. Avise, né? Deixe consciente, ciente, tá? Não vai encontrar nada demais, tenho certeza disso. Da mesma forma, ela não vai encontrar nada demais no meu. Mas é importante que vocês demonstrem ali o certo respeito. Você respeita, né, o espaço do outro. Então, é uma coisa gostosa de se sentir e importante de se demonstrar. Tá? Outro ponto, aceite os erros e peça desculpas. Nós já falamos aqui um pouquinho lá atrás, né? Todo mundo erra. O que você deve fazer é você admitir os seus erros, pedir desculpas sinceramente, porque pedir por pedir também não. Já vivemos isso há algum tempo, onde em alguns momentos as coisas aconteciam e a pessoa, não, me desculpe. Mas me desculpe pelo quê? Eu preciso saber sobre o que você está pedindo desculpa. Eu estou pedindo desculpa por isso, mas você se arrepende disso? E sabe, é uma prática, né, para a gente poder chegar num ponto onde vire algo automático, né, da gente chegar e falar, olha, eu errei nisso e nisso você pode me perdoar. E é assim que tem que ser feito. Né? A gente precisa saber sobre o que a gente está pedindo perdão e o que a outra pessoa, o que ela está perdoando. Né? Para que isso seja, na verdade, uma prova de confiança, né? Onde você entrega algo que seja importante para a pessoa. Então, é importante isso. Cumpra com as suas responsabilidades financeiras. Né? Então, quem quer conviver com um caloteiro? Ninguém.
né? É a mesma coisa lá do cumprir com seus compromissos, né? Cumprir com aquilo que você se comprometeu a fazer. Siga exatamente da forma que você disse que seguiria, porque você vai mudar o curso da coisa. Não é legal, não vai ser bem visto e não vai ser bom para ninguém, tá? Então, cumpra ali com suas responsabilidades financeiras, com as suas obrigações. Passe um tempo de qualidade com seu cônjuge. Às vezes, as pessoas se deixam engolir pela rotina, pelo cotidiano, né? Deixam as coisas passarem, né? A gente não vê as coisas acontecerem. Para a gente, às vezes, no fluxo que está acontecendo, está tudo normal. Eu, às vezes, entro num túnel do serviço aqui de trabalho que eu vou seguindo. Vou. E para mim tá tudo bem, mas aí eu paro, poxa, peraí, tem outra pessoa, né? Para mim tá tudo bem, mas e para ela? Não tô dando atenção. Aí eu tenho que tirar o pé do acelerador um pouco, né? Ir lá, dar atenção. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio diferente hoje, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos comer não sei o que, tal, e por aí vai, né? É importante que você pare e faça isso, até mesmo para criar memórias, né? Vocês vão precisar criar lembranças. Não tem como a gente viver um relacionamento sem criar lembranças, é importante isso. E até porque isso fortalece o vínculo emocional, né? Então, somente por esse último motivo já valeria toda a pena de você parar para ter um tempo de qualidade. Um outro ponto importantíssimo: evite comparar o atual parceiro com o ex. Cara, isso é horrível. Não faça isso, tá? Você vai acabar com a confiança dentro do seu relacionamento, porque a pessoa vai ficar... Qualquer coisa que ela vá fazer, ela vai parar, mas será que eu tô sendo legal? Será que o outro é melhor nisso? Acho que eu não vou fazer isso não, porque talvez a expectativa do... Cara, afunda qualquer um, né? Não é legal fazer isso, tá? Então pare e pense, isso não é inteligente de se fazer, tá? E por fim, aprenda com os erros passados. Se eles já aconteceram e não podem ser desfeitos, né? O que acontece é que muitas das vezes a gente vai sofrer as consequências que não podem ser evitadas, tal, mas a gente precisa aprender com esses erros para não cometer de novo. Então, se teve alguma quebra de confiança no passado, aprenda com esse erro, conversem, trabalhem juntos e reconstruam a confiança. Isso é extremamente importante para ambas as partes. Bom, quero finalizar aqui com um último conselho, né? Celebrem todas as vitórias. Isso é importante demais para um relacionamento, para você evitar a comunicação defensiva dentro do seu relacionamento. Celebre cada uma das vitórias pelas quais vocês passarem, porque isso vai fazer toda a diferença para o relacionamento, tá certo? Bom, quero finalizar então com algumas perguntas recebidas aqui sobre este episódio. A primeira delas é: como posso reconhecer quando estou sendo defensivo na comunicação? Então, vai lá, sinais que podem incluir ali algum tipo de defesa meio sem noção, às vezes, né? Então, evite esse tipo de coisa, ficar na defensiva, interromper o outro quando ele está falando durante a discussão. Esses são alguns dos mais comuns, né, dos sinais da defensiva, da comunicação defensiva. E se você ficar atento a esses comportamentos, você também vai evitar a comunicação defensiva. Quais são as palavras-chave para evitar uma discussão ou para se evitar durante uma discussão? Então, evite generalizações, né? Você sempre, você nunca, né? Você, esse tipo de coisa, evite, não é legal. Então, tira isso do seu vocabulário durante uma discussão, porque isso não vai ajudar em nada. Quando devo considerar uma terapia de casais ou semelhante? Considere isso quando as coisas estiverem já meio que saindo dos trilhos, né? Antes que saiam, vai lá e faz a sua terapiazinha,
entra lá. Existem vários, não só uma terapia, nós estamos falando só de psicologia, nós estamos falando também de outros centros de apoio, de encontros de casais, por exemplo, para aqueles que são mais adeptos a isso. Existe uma série de fatores que você pode adentrar, né? Por exemplo, nós conhecemos aí uma turma que é o ECC, Explosão, um grupo excepcional que trabalha somente com isso, né, para trazer uma experiência adequada para casais, né? Então o casal fica com eles um final de semana e entra de um jeito e é impossível você não sair de outro. Então é importante vocês considerarem coisas do tipo: como posso construir confiança no relacionamento? Construir confiança, ela envolve honestidade, transparência e cumprimento das promessas feitas ao parceiro. Então, à medida em que você vai cumprindo aquilo que você se comprometeu a fazer, você automaticamente está construindo um relacionamento de confiança. E qual o papel da empatia na comunicação eficaz? Empatia vai te ajudar a se colocar no lugar do outro e, como eu sempre digo, de uma forma total, onde você tente sentir o que o outro sente. Então, você vai compreender o que ele está passando. Você vai validar os sentimentos do seu parceiro. Você vai promover uma comunicação muito mais saudável a partir do momento em que você não gostaria de passar por aquilo, está consciente, plenamente consciente disso, né, e transmite isso para o outro. Bom, esse é o conteúdo de hoje, né? Um conteúdo super rico, super importante para que você tire a comunicação defensiva do seu relacionamento, uma comunicação que não leva para nenhum lugar de bom. E eu, mais uma vez, fico por aqui neste episódio, desejando a você paz, prosperidade e esperando sinceramente nos encontrar num próximo envio. Deus abençoe!